Olá, pessoal. Muito bom falar com todos. Espero que você esteja bem. E eu sei que você está um pouquinho apreensivo. Isso é normal. Não pode deixar passar do ponto. É. Não pode ficar muito zen, porque você tira toda aquela atenção, mas também não pode passar do ponto, porque aí você acaba, de certa maneira, comprometendo o seu resultado. E, Luiz, você acha que eu estou preparado para o concurso? Você está preparado para o que você quiser. É sempre assim, sempre. Vá firme que as coisas sempre darão certo. Está preparado, as coisas virão como você imagina, tem um pensamento muito forte que tudo dará certo. Eu vou, claro que nós temos aqui pouco tempo, não dá para você fazer uma revisão imensa, mas alguns pontos aqui que são importantes, nós vamos falar com você. Beleza? Então já de cara, boa sorte, né? Desejo uma felicidade imensa no teu concurso. Beleza? Depois estaremos juntos na segunda fase. Veja bem, em processo coletivo, pessoal, nós temos uma decisão recente, setembro de 2024. Qual foi o objetivo? Eu fui procurar, deixa eu explicar para você. Você lembra lá que na lei de improbidade administrativa fala assim: a ação de improbidade administrativa não é uma ação civil pública? Você lembra disso? Nesse novo texto de 2021. Aí fica aquela questão: bom, se não é uma ação civil pública, como é que o STJ sempre entendeu? O STJ sempre entendeu que a ação de improbidade é uma espécie de ação civil pública. Sim, sim. Inclusive a súmula 329 do STJ fala isso. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Mas como está escrito isso, a preocupação foi a seguinte, olha, deixa eu voltar um pouco antes. Se você considera a ação de improbidade administrativa uma espécie de ação civil pública, então nós seguiríamos a Lei de Ação Civil Pública e o CDC. Lembra que o artigo 14 da Lei de Ação Civil Pública fala que os recursos serão recebidos como regra apenas no efeito devolutivo. Se você não aplica a LACP, você aplica o CPC, a regra é receber no efeito devolutivo e suspensivo. Então aí eu fui procurar para ver se o STJ tinha algum pronunciamento. Tem, tá aqui, ó. Setembro de 2024. Olha o que o ministro disse, ó. O STJ tem entendido que as disposições do CPC são subsidiárias e que eu aplico o microsistema. E ele diz: o microsistema é formado pela LIA, que é a Lei de Improbidade, a Lei de Ação Civil Pública, Ação Popular, Mandado de Segurança Coletivo, o CDC, o ECA, o Estatuto da Pessoa Idosa. Olha aí, ó. Assim, você tem que primeiro beber das águas do microsistema e só subsidiariamente do CPC. Então, o fato de estar escrito lá que a ação de improbidade não é uma ação civil pública, o STJ está entendendo que você aplica o microsistema. Então, se cair para você recurso em ação de improbidade, recebido em qual efeito? Apenas devolutivo, como regra. Outra coisa, mandado de segurança coletivo, você lembra? Então, pessoal, lembre bem da bobagem que o nosso legislador fez. Ele pôs na Lei 12.016/09, no artigo 21, em parágrafo único, que no mandado de segurança coletivo só é possível defender interesse coletivo e individual homogêneo. Ele não pôs o difuso, não. Foi uma bobagem, foi. Só que lembre-se que no Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 82, parágrafo único, tá vendo? E no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 212, parágrafo 2º, lá nos dois fala que
É possível, sim, tutelar interesse difuso da criança adolescente e da pessoa idosa, valendo-se de mandado de segurança, que será regido pela lei de mandado de segurança. Então, se perguntar para você, é cabível mandado de segurança com interesse, tutelando interesse difuso? Você fala assim, olha, a regra geral, não. Pela regra geral, não. Mas por normas específicas dos interesses transindividuais, sim. E se é possível por ECAMP, Estatuto da Pessoa Idosa, por que não do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Por analogia. E quero lembrar você que você lembre bem, hein, no mandado de segurança coletivo, por exemplo, um sindicato ou uma associação representativa, ela pode estar em juízo em nome de parte ou todos os seus filiados e não precisa de autorização expressa e nem de assembleia. Só que lembre-se que no mandado de segurança coletivo, a associação e o sindicato só podem defender algum interesse ligado à finalidade da associação e do sindicato. Portanto, exige pertinência temática. No mandado de injunção coletivo, é a mesma coisa. Associação e sindicatos podem entrar? Sim. Mas tem que ter ligação com a finalidade específica? Sim, pertinência temática. Pode representar parte ou todos filiados? Sim, parte ou todos. Precisa de autorização à Assembleia? Não. Mesma coisa, sim. Você vê que é igualzinho. Só que tem um detalhe. No mandado de injunção coletiva, o nosso legislador consertou aquela bobagem. Por quê? Porque ele fala que pode ser os direitos a serem defendidos são os difusos, coletivos e individuais homogêneos. Agora tem uma coisa que ele pode pegar você. Na Lei de Ação Civil Pública, lá no artigo 104, ele fala assim: vamos imaginar que alguém entrou com uma ação individual, tá? E aí entra a coletiva. Aí, no momento que o autor individual tomar conhecimento de que entrou a coletiva, ele tem 30 dias para quê? Se ele quiser usar o resultado da coletiva. Ele tem 30 dias para suspender ou desistir da ação individual. Ele tem 30 dias para suspender, então. Muito bem. Depois ele pode até, se o legitimado ativo perder a coletiva, ele pode pedir para aquela individual, porque está suspensa, voltar a caminhar. Tá. Cuidado que no mandado de segurança coletiva e no mandado de injunção coletivo, aquele que entrou com o mandado de segurança individual, o mandado de injunção individual, tem 30 dias para desistir, hein? Outra coisa, objeto da ação civil pública. Você lembra do artigo 1º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública? Lembra. Então, o que ele fala? Ele fala que não é possível discutir em ação civil pública contribuições previdenciárias, fundo de garantia e tributos. Então, lembre-se, contribuições previdenciárias já faz 8 a 10 anos que o STJ e o STF voltaram a admitir, hein? Não tem repetitivo, não tem repercussão geral, não tem súmula. São vários julgados. Então, lembra, contribuições previdenciárias pode ter ação civil pública? Sim. Fundo de garantia, lembre-se que há uns 3 anos atrás, ministro Alexandre de Moraes, tema 850, STF, repercussão geral. O Ministério Público tem legitimidade para discutir fundo de garantia em ação civil pública. Então, se ele perguntar qual é o único tema que não é possível discutir em ação civil pública, você vai responder tributos.
Por quê? Porque primeiro está no artigo 1º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública. E segundo, tem muita gente que não sabe. O STF submeteu essa questão a, aqui, repercussão geral. É o tema 645, viu? E qual é a tese? A tese é: não pode discutir tributos em ação civil pública. Então, esse vai ser difícil a gente derrubar, né? Não pode, não pode. Tributos, então, pela lei e por repercussão geral, não. Contribuições previdenciárias e fundo de garantia, sim. Olha um ponto aqui de 2022, que eles não perguntaram em prova ainda. Quando a gente estuda MP, precisa ter pertinência temática? Não. Defensoria? Não. União, Estado, Distrito Federal e municípios? Não. Associações civis? Oh, claro, isso. Associações civis têm que ter dois requisitos: pré-constituição e pertinência temática. Ou seja, uma associação só pode entrar em juízo para defender um tema, um assunto ligado à sua finalidade institucional. Beleza? Beleza. Tinha uma discussão a respeito de fundações, autarquias e empresas públicas na área de economia mista. Metade do Ministério Público entendia, eu estava nessa metade, que teria que exigir pertinência temática. Por quê? Ué, você já imaginou, por exemplo, a autarquia federal? Não vai cair para ser federal, mas apenas como exemplo. A ANS, que trata de saúde. Você imaginou ela entrar com uma ação discutindo, por exemplo, aviação? Um assunto totalmente diverso? A não ser que, excepcionalmente, tivesse discutindo saúde do usuário do transporte aéreo. Tirando isso, percebeu? Então eu fazia sempre parte da metade do MP que sempre entendeu que as fundações, autarquias e empresas públicas na economia mista precisavam obedecer à pertinência temática, ou seja, só poderiam entrar com ação civil pública desde que houvesse congruência com a sua finalidade. Metade entendia que não. E o STJ até que enfim se pronunciou. E ele disse o quê? Ele disse agora que precisa. É um julgado de 2022. E sabe com quem foi? Foi com o PROCON. Porque ele disse assim, não, PROCON só pode defender consumidor. Por quê? Ué, porque tem que ter pertinência temática. Ué, você nunca falou nada, então agora ele falou. E lembre-se que o PROCON hoje é uma fundação. Então, os 4 precisam ter pertinência temática, senão falta legitimação. Muito bem. Outra coisa que você não pode esquecer. A gente sempre diz assim, medicamentos é responsabilidade solidária dos entes federados. Isso está certo? Tá. Como base, tá. Artigo 196, artigo 2º da Lei 80/80/90, tá. Só que cuidado que essa questão foi submetida à repercussão geral. Então, olha bem como é que ficou a repercussão geral, porque se cair, muita gente não acerta. Olha bem, ó. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. Portanto, você vê que então a tese ela começa exatamente do jeito que você falou. Os entes federados são solidariamente responsáveis por serviço de saúde, tanto prestação de serviço como medicamentos, tá? Todavia, continua lendo, ó, mas diante de critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras e a partição de competências. Então pera um pouquinho. Veja bem, queridos, prestem bem atenção. Tendo em conta que os entes da federação são solidariamente responsáveis, quem que você pode acionar? Quem você quiser.
Você pode pôr só o município? Pode. Você pode pôr só o estado? Pode. Você pode pôr o estado e o município? Pode. Você pode pôr a união, estado e município? Calma. Como você está fazendo concurso de MP estadual, você não vai pôr a união. Por quê? Porque você não vai embora para a Justiça Federal. Só por isso. Mas se ele perguntar, em tese, o Ministério Público pode propor ação contra qual ente federado? Contra quem ele quiser. Agora, para você guardar competência e guardar que você possa trabalhar com aquele assunto, você vai pôr só o município, só o estado, ou os dois, tá? Só que veja bem, vamos imaginar que você pôs os dois, estado e município. Ok. Continua lendo agora, ó. Diante de critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, o juiz vai direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Então é assim, pessoal. Você entrou com uma ação versando medicamentos ou prestação de algum serviço de saúde. E você pôs estado e município, tá? Beleza, você pode? Claro. Aí o município vem na contestação e fala: ó, pera um pouquinho. O serviço X que você pediu, nas regras de descentralização e hierarquização, quem presta é o Estado. Tá, e o que você quer? E eu não posso responder por isso. Sabe o que o juiz vai fazer? O juiz vai cumprir essa tese aqui, ó. Diante das regras de descentralização e hierarquização, se o juiz verificar que um serviço internamente tem uma distribuição de competência, na sentença ele fala: o serviço X fica só para o Estado. E o serviço Y e Z, que não tem um prestador específico, eu condeno Estado e município solidariamente a prestar. Luiz, isso não fere a Constituição? Não, não fere. Ele apenas está dando agilidade na sentença. Então ele já está dizendo o seguinte, ó, como esse serviço internamente tem uma competência já fixada para o Estado presta a você esse serviço. E os outros dois, como não tem, né, um prestador específico, eu condeno os dois solidariamente. Só que aí você vai perguntar assim para mim, mas Luiz, e se por acaso eu pus só o município? Ah, você pôs só o município, é. E o município alega que um dos três serviços que eu pedi é competência do Estado. Então vem a primeira pergunta: o município tem direito ao chamamento ao processo? Chamar quem? O Estado? Não tem. Por quê? Porque tem um repetitivo no STJ que diz: em prestação de serviço de saúde, medicamentos, não cabe o chamamento ao processo de um ente federado para outro. Por quê? Porque você não presta o serviço e o sujeito morre. Claro que não está escrito isso, mas é para você entender. Então tem um repetitivo impedindo, sim. Por isso é que eles escreveram o que está aqui, ó. Nesse caso, olha o que o juiz fará. O juiz irá determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Quem você pôs no polo passivo? Município. Três serviços, sim? Sim. Um era de quem? Assim, naquela regulação de competência e descentralização. Era do Estado. O município pode trazer o Estado por chamamento? Não. Então, quem o juiz vai condenar a prestar serviço? O município. Só que aí ele faz constar na sentença que o município tem direito a se ressarcir junto ao Estado o ônus financeiro que ele assumiu. Agora, quer ver uma coisa que, se cair, 97 em 100 vão errar? Lembre-se que as ações que versem, olha bem, as ações que versem
Pus aí para você, ó, no finzinho. As ações que versem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa têm que necessariamente ser propostas em face da União. Você fala, Luiz, mas isso ofende a Constituição. Então, o que eu vou fazer se é uma tese de repercussão geral? Então, cuidado, hein? Se você tiver que fazer um pedido de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, a União tem que estar no polo passivo, hein? E como é que eu faço, então? Tem dois jeitos. Ou você manda para o colega lá da Federal entrar, ou você entra em contato com ele e vocês dois entram em litisconsórcio no polo ativo, MP estadual e federal, só que propõe a ação lá na Justiça Federal. Gente, cuidado, ó. Esse tema 1075 do STF, cuidado, ó. Não vai esquecer, porque eles não perguntaram até hoje, sabia? Faz tempo isso, mas você lembra aquele artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública que falava assim: olha, os efeitos da coisa julgada na ação civil pública ficarão circunscritos aos limites territoriais do juiz prolator da decisão? Lembra que isto é inconstitucional, hein? Foi declarado inconstitucional. Então, como é que funciona? Então, funciona assim, meu amigo. Entrou com ação, né, que verse interesse regional ou nacional, você vai ter que propor ação na capital do Estado. Você segue aquela linha do artigo 93 do CDC. Capital do Estado. Se por acaso, né, tiver, por exemplo, o MP de Minas entrou em Belo Horizonte, o MP de Curitiba, MP do Paraná entrou em Curitiba e o MP de São Paulo entrou em São Paulo. Olha o que ele colocou aí no item 2. Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional e regional, quem propôs em primeiro lugar? Foi o Estado de São Paulo. Então, a prevenção do Estado de São Paulo, Minas vem para cá, Paraná vem para cá e a decisão de São Paulo vale para o país inteiro. É assim que faz. Então lembre-se, hein? Do tema essa história de uma ação civil pública valer para o Estado do juiz que prolatou a decisão, hein? E se tiver mais de uma, quem propôs em primeiro lugar arrasta as outras e a decisão vale para o país. Lembre-se que teve um julgamento recente, hein? Ao tema 856 do STF. Repercussão geral. É desnecessária a submissão à regra de reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do plenário ou em súmula deste Supremo Tribunal Federal. Atenção, porque isso é recentíssimo. Beleza? Outra coisa que é recente, a questão das demandas estruturais. Olha aqui, ó, item 9. O STF apreciou esse recurso extraordinário em sede de repercussão geral, que é o tema 698. E é um avanço em processo estrutural, porque ele diz o seguinte: a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, porque toda vez que você entra com um pedido, porque a política pública não existe, ou ela existe, mas ou ela não está implementada, ou está mal implementada, quem está no polo passivo? O poder público, sim. E o que ele fala? Invasão da discricionalidade administrativa. Sempre, sempre. Então, o que o STF decidiu? Tema 698, e vai cair para você. Olha lá. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, quando não há, ou há, mas há deficiência grave da política, não viola o princípio da separação dos poderes. Só que cuidado, porque olha o que ele diz, olha a tese, ó.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço não viola o princípio da separação dos poderes. Ótimo. Só que veja bem, existe um certo limite. A decisão judicial, como regra, então veja que não é absoluto, mas é quase absoluto. A decisão judicial, como regra, em vez de determinar medidas pontuais, vai apontar as finalidades a serem alcançadas. E vai determinar a administração pública que apresente um plano ou meios para alcançar o resultado. Então, senhores promotores e promotoras, presta atenção. Quando você tem, por exemplo, você pega uma política que não existe, por exemplo, ocupação de áreas de risco em São Paulo. Aí você procura se tem uma política pública, não tem. Você não vai poder entrar com uma ação dizendo, olha, eu requeiro a condenação do município na obrigação de construir 10 mil casas, fazer isso, isso, isso. Não, aí não vai dar. Você vai dizer o seguinte, você vai expor que a política voltada para a ocupação de áreas de risco e remoção de pessoas para áreas que não são de risco, ela inexiste. Ou, se existe, não está sendo implementada adequadamente. Tem uma deficiência grave. Então, no inquérito civil estrutural, que é aquilo que você tem que entender, você vai determinar quais são os resultados que devem ser alcançados e o tempo mais ou menos previsto para isso. Então você entra com uma ação civil pública pedindo que o juiz condene o município a elaborar a política ou a aplicar a política, estabelecendo metas dentro de um prazo determinado para que os resultados X, Y, ZW sejam alcançados. E o juiz vai condenar assim. Condena o município na obrigação de formular a política pública ou implementar a política pública existente para alcançar os resultados pretendidos na demanda num espaço de 3 anos, formulando planos, projetos, meios em execução de sentença. Isto que é o primeiro inquérito civil estrutural. Isso é uma ação civil pública estrutural. Portanto, durante a execução da sentença, você vai acompanhando para que esta política seja delineada ou a aplicação da política, né, concretamente seja delineada no prazo estipulado e com vistas aos resultados pretendidos para quem você tem a solução de um problema estrutural que verse direitos fundamentais. É lindo, é lindo. Cuidado, hein? Vai cair. Continuando. Tema 548. Atenção com essa repercussão geral. É o dever estatal de assegurar atendimento em creche para escolas crianças de 0 a 5 anos. A educação básica em todas suas fases, educação infantil, fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Eficácia plena, não precisa de nada para complementar. A educação infantil vai de 0 a 3 e pré-escola de 4 a 5. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente. Então, pode ser individual ou coletiva. Inclusive, lembre-se que o artigo 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a 9394/96, ela autoriza o cidadão, grupo de cidadãos, sindicatos, associações e o Ministério Público a ingressar com ação em favor de uma criança que necessite de ensino fundamental, educação básica. Cuidado com o tema 548, escreva aí. Ler o artigo 5º
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Meus amigos, aquele tema 510 do STJ, que fala que o Ministério Público não antecipa honorários periciais, se mantém, hein? Sim, sim. E quem paga? A Fazenda Pública do Estadual, aplicando a súmula 232 por analogia. Mas, Luiz, e aquele artigo 91 do CPC, que fala que o MP paga os honorários das ações que promove? Que mais? E que, se não tiver orçamento para esse ano, ele vai, então, fazer a previsão para pagar o ano seguinte. O STJ já definiu que isso não se aplica à ação civil pública. Por quê? Porque a lei de ação civil pública tem o artigo 18, que isenta o MP de antecipar honorários. E essa é uma lei especial. E a norma do 91 do CPC é norma geral. Portanto, é líquido e certo isso aí, hein? Não mudou. Eu tenho decisões aqui do final de 2024. Perfeito isso? Então, continuamos com o mesmo entendimento. Não antecipamos honorário, quem faz pela gente é a Fazenda Pública Estadual. Agora, cuidado, hein? O STJ ele tem entendimento que apenas o autor da ação civil pública está isento de adiantar honorários periciais. Cuidado, não há repetitivo, nada. Mas é pacífico. Réu em ação civil pública pediu perícia, tem que pagar. O adiantamento, sim. Cuidado, uma coisa interessante. E eu falo isso com muita satisfação, porque no Estado de São Paulo o primeiro caso foi na minha mão. O STJ mantém o entendimento, primeiro que ele teve o entendimento e mantém o entendimento de que se eu tenho num TAC obrigação de fazer e o município não cumpre, é possível exigir a astrente do prefeito do município. Não acredito. Está aí, aqui. STJ nega provimento a recurso e reafirma a jurisprudência de que as astrentes podem recair sobre o agente público que descumpre a obrigação de fazer. Porque, meus amigos, escuta, o prefeito chega em você e assina um termo de ajustamento de conduta e ele pega e já sai dali falando, não vou cumprir. Então você tem que tacar astrente nele. Por quê? Porque o município não tem vontade própria. Se o prefeito não colocar dinheiro no orçamento para que aquele TAC seja cumprido, ele não será cumprido. Então lembre-se, é o alcaide que tem que. E o primeiro caso aqui em São Paulo foi uns 12 anos atrás, caiu na minha mão. Não foi ideia minha, foi do colega no interior. Só que ele foi tomando pau, e eu peguei e eu reforcei que era possível. O STJ, perdão, o TJ de São Paulo me deu pau, só que eu fui ao STJ e ganhei. Então eu faço parte desse grupo que acabou consolidando esse entendimento do STJ, o que é uma maravilha. O que mais que eu queria falar aqui para você? Tem muita coisa aqui. Mas eu vou falar mais nessa página aqui, presta atenção. Esse item 13 aqui é muito interessante, pessoal. Porque se eu perguntar assim para você, quais são, quais são os diplomas legais que de maneira expressa, ele diz assim: se uma sentença for de carência ou improcedência, tem reexame necessário. Quais são?
Só tem 2 diplomas legais que expressamente dizem isso. Lei de Ação Civil Pública, Lei de Ação Popular, artigo 19, e a Lei 7.853/89, artigo 4º, parágrafo 1º. É a primeira lei que veio cuidando de pessoas portadoras de deficiência. É a primeira. Então, veja, se perguntarem para você quais são as 2 normas, quais são os 2 diplomas legais que expressamente prevêem que carência e improcedência tem reexame necessário. Você vai dizer Lei de Ação Popular, artigo 19, e a Lei 7853/89, que protege pessoas portadoras de deficiência. Todavia, e o MP de São Paulo tem muita contribuição, a gente começou a insistir com o STJ que, como essas 2 legislações, como esses 2 diplomas legais têm essa previsão, e como eu tenho um microsistema, você viu, foi o item 1 hoje. Eu tenho um microsistema formado por lei de ação popular e tal, e tal, e tal, e tal. Nós começamos a bater no STJ que qualquer ação civil pública que eu tome improcedência ou carência teria reexame necessário. E o que aconteceu? Esse é o entendimento do STJ hoje. Olha lá. Sentença que julga improcedente o pedido. Mas você pode pôr aí, ou carência por aplicação subsidiária do artigo 19 da Lei de Ação Popular, exige remessa necessária. Então, isso é o entendimento do STJ. Eu pus até aqui, recurso especial provido, me perdoe, eu vou até achar depois o recurso, mas esse é o entendimento do STJ. E agora eu vou te contar uma, mais importante ainda. Eu passei, olha, isso aqui tá passando, hein? Isso aqui é coisa minha, viu? Juro por Deus. De vez em quando, o colega faz um pedido e o juiz acolhe em parte. E o colega não recorre. Não, não. Aí quando chega na minha mão para dar parecer, eu comecei a falar assim para a Câmara Ambiental. Olha, o colega fez 3 pedidos. O juiz acolheu 2 e não acolheu 1. Tá. Beleza? Ele julgou parcialmente procedente. Sim. Só que se você for examinar, essa é a minha tese, e que tem passado, hein? Toda vez. Só que se você for examinar, ele fez 3 pedidos. Não é um pedido só. Então ele teve 2 pedidos procedentes e 1 improcedente. E aí eu comecei a falar que em relação ao improcedente, eu tenho que analisá-lo de maneira isolada. Portanto, ele merece também reexame necessário. E por que eu falo isso? Porque como o colega não recorreu, quando chega na minha mão em segundo grau, se eu tenho reexame necessário, eu posso discutir aquele que ele perdeu. Por quê? Porque quando sobe reexame necessário, abre toda a sentença para discussão. Aí eu falo, embora o colega não tenha. Outro dia, eu vou te dar até um exemplo do que aconteceu. Aconteceu assim: o colega ele perdeu aquela situação de aplicação do Código Florestal anterior. O juiz mandou aplicar o código novo. E ele não recorreu. Nessa parte ele não recorreu. Então eu disse: olha, com todo respeito, o colega fez 3 pedidos, 2 ele ganhou. Só que quando ele pediu para aplicar o Código Florestal anterior, ele perdeu e ele não recorreu. Então, eu tenho 2 pedidos procedentes e 1 improcedente. E esta procuradoria, eu ainda entendo assim, eu entendo que, quando se trata de situações anteriores, ainda aplica o Código Florestal anterior.
Portanto, eu invoco a remessa necessária e eu quero que a Câmara discuta essa questão, a aplicação ou não do Código Florestal anterior. Eu perco a aplicação do Código Florestal anterior, mas as câmaras ambientais, as duas, têm admitido remessa necessária quando há parcial procedência. Bacana, né? Fiquem bem e já desejo boa prova para vocês.